Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team. Pois é, a gente está numa missão bem interessante sobre essa questão do desenvolvimento da carreira nesse ano. Eu acho que tem muita coisa aparecendo, uma discussão, e aqui eu quero fechar um grupo de vídeos para depois a gente chavear para um próximo passo. Então, se você não assistiu os outros 3 vídeos anteriores, você tem que ir lá assistir, que é o sobre erro, é sobre sumir, é sobre dizer não, é sobre portfólio. Nossa, é uma sequência assim que eu fiz. Você já assistiu? Que até eu tô esquecendo. Mas eu não quero que você não esqueça, eu quero que você assista e comente aqui, inclusive, tá bom? Mas vamos lá, vamos pro conteúdo. Deixa eu começar aqui, inclusive, com uma cena que eu sempre vejo. Inclusive, eu vivo ou já vivi. E vamos ver se você também já viveu. Assim, você tá lá, o projeto tá andando. E aí é pressão, prazo, todo mundo. Ah, precisamos ter a tela, os assets. E aí você entra, pessoa de design, e entrega o projeto no Figma, tudo organizado, tudo bonito, tudo nomeado. E aí o time dá até aquela sensação de progresso. Porra, conseguimos, é isso aí e tal. E aí, em uma semana, 2 semanas depois, alguém vai lá e muda tudo. O PM muda porque não bate com a estratégia. A engenharia corta porque não dá para fazer agora. A área de suporte reclama porque aumentou o ticket. E a pessoa de design, você, eu, fica com aquela sensação ruim, né? Tipo, ué, pô, mas eu trabalhei tanto. E eu acho que é aqui que eu quero te colocar no lugar certo de um possível jogo, se é possível chamar assim, inclusive. Porque, pensa comigo, a gente está vivendo num momento que trabalhar muito não protege ninguém, não te protege. Construir projeto assim, a tela, tudo mais, ficou fácil de produzir. E vai piorar. Ferramenta, inteligência artificial, template, kit, biblioteca. Agora, o que continua raro é outra coisa. É gente que consegue dizer com clareza qual decisão tomou, qual trade-off. Estou falando bastante de trade-off. Qual trade-off aceitou? Qual risco reduziu? Qual evidência vai provar? E qual acordo a equipe fez? Isso, para mim, é muito claro que é o que separa quem entrega de design estratégico com impacto em negócios. E sim, eu ainda tenho fé e esperança que design pode e deve operar nesse nível. Se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui gravando um vídeo para você falando sobre isso. Não é verdade? E antes até de continuar, até um exercício assim para você se perguntar. Você sabe o seu último projeto. Abre o seu último projeto e tenta escrever uma decisão sua em 6 linhas. Se você em um momento travar, tenha certeza, calma, não é falta de talento, mas é porque você talvez esteja descrevendo aí entrega, não decisão. E isso tudo muda muito quando a gente está trabalhando na nossa carreira, porque o mercado não te paga por ter feito telas, não é? Ele quer te pagar ou te paga para reduzir risco e aumentar clareza com foco em uma tal de experiência do usuário. E eu tenho que te perguntar algo muito sério também aqui. Você já se inscreveu no canal? Pô, vai lá, é só um clique. Não te custa nada, mas para mim você não tem ideia de como isso faz a diferença no canal como um todo. Até porque isso é um tipo de feedback. E eu quero feedback, combinado? Vamos para a vinheta. Anota a frase que para mim é o núcleo desse vídeo aqui. Você não é pago por telas. Você é pago por decisões. E tem um teste bem cruel, mas eu acho que ele é muito honesto nesse sentido. Tipo, se você não conseguir explicar sua decisão em 10 segundos, você não tem decisão. Você tem preferência, talvez. E preferência não segura projeto. Inclusive quando explode, pega fogo e tudo mais. Então, meu objetivo aqui agora é te dar uma visão sem teatro, sem teatro de UX, sem frase motivacional, porque para mim são 5 tipos de decisão para a gente começar essa conversa que aparecem em qualquer produto. E quando você aprende a narrar isso, entender isso, ler isso, analisar, você muda a forma como a própria equipe pode te enxergar. Você vai mudar a forma como você se vende, inclusive numa entrevista, se você quiser. E muda a forma também, eu acredito muito nisso, como você pode crescer, porque vai te colocar numa outra posição. Mas para isso você tem que ter uma boa visão de leitura. E desses tipos que eu vou te citar, tipo, qual eu mais vivo, qual eu mais enfrento e o que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. O primeiro tipo, para mim, de decisão é a decisão de escopo. Vamos lá. Escopo
querendo cá aqui entre eu e você a coragem de dizer isso entra e isso não entra. Porque é aquela lógica que o Basecamp popularizou muito bem. Você não controla o tempo, então você controla o escopo. Então, logo, se você não corta, o projeto vai inflar e vai virar um sabe lá o que, um monstro. E aí, a pessoa de design vira a pessoa que faz tela eternamente, se isso se manter, sempre correndo atrás do próximo ajuste. Um exemplo clássico. Você vai fazer um onboarding completo com todas as explicações ou você vai garantir que o usuário chegue primeiro no valor que precisa ser entregue? Um valor rápido ali na aplicação. Em situações que eu já vivi, muitas pessoas tentam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, vamos fazer um onboard e fazer o usuário chegar onde precisa. Mas no final não faz nenhuma das duas. O que é um problema, porque não consegue fechar um escopo. O segundo tipo de decisão é a decisão de trade-off, algo que eu tenho falado bastante. Porque para mim, trade-off é onde mora a senioridade. Porque toda escolha tem custo. E o erro mais presente é vender a decisão como se fosse perfeita. Decisão perfeita não existe. Existe decisão assumida. Por exemplo, você pode, num projeto, tipo, vou aumentar a conversão diminuindo fricção. E pagar com transparência e confiança. Você pode deixar o fluxo mais rápido e aumentar erro, fraude, reclamação, não é? Sempre tem, e as decisões precisam, de alguma maneira, quando elas são baseadas nisso, serem muito claras com o trade-off e não vender algo que não existe. Um outro tipo, o terceiro, é a decisão de risco. E aqui eu gosto muito, inclusive, dessa parte do que o Martin Kagan fala quando ele descreve produto, que ele diz que todo mundo está lidando com risco o tempo inteiro. Risco de valor, de usabilidade, de viabilidade, de tecnologia. E a pessoa de design não fica fora disso, tá? Não. Inclusive, risco aqui é perguntar se isso falhar, onde dói e quem paga. Às vezes dói em confiança, às vezes vai doer em suporte, às vezes vai doer na área jurídica, financeira, na reputação. E o erro mais comum é tratar risco como, depois a gente vê. Só que depois é até mais caro nessa parada toda. Então, olha esse outro tipo de decisão como ela é perigosa. Aí tem um quarto tipo de decisão, que para mim é a decisão da métrica mínima. E, inclusive, aqui eu vou te trazer uma regra muito Lean Startup. Só que aplicada com bom senso, sabe? Ela fica muito bom. E o primeiro item de ideia disso é que dado não é dashboard, dado é decisão. Né? E métrica mínima é a evidência mais simples que vai provar comportamento e que vai te ajudar a escolher o que você vai fazer no próximo passo. E a gente sempre fala sobre métrica da vaidade, né? Não é quantas pessoas viram a tela. Na real, não é. Essas pessoas, esses usuários, concluíram a tarefa? Reduziu o abandono naquela etapa crítica que eu estava projetando? O ticket de suporte caiu, galera? Aumentou a ativação? Melhorou o retorno lá, sei lá o do que? É você começar com perguntas bem estruturadas para ajudar as pessoas a entenderem que tipo de decisão elas devem tomar. E na decisão métrica é olhar dessa forma. E aí, para mim, o último tipo de decisão que sempre acontece, que é a decisão de alinhamento. De novo, batendo na tecla, você sabe muito bem que alinhamento não é reunião. Alinhamento é acordo. É todo mundo entender o que está sendo otimizado e o que não pode quebrar numa parada que está sendo feita. E eu acho que aqui entra muito bem quando a gente fala sobre OKR bem aplicado. Porque uma galera aplica tudo, né? Não vou nem entrar aqui. Mas porque objetivo e resultado não é para enfeitar slide. É para definir o que é sucesso e o que é trade-off. Por exemplo, acontece bastante. Galera, vamos otimizar a conversão sem piorar a confiança. Ou então, vamos reduzir tempo de tarefa sem aumentar erro. Ou vamos lançar simples sem explodir o suporte. O erro comum numa situação como essa é achar que alinhamento é todo mundo concordar. Não. É todo mundo saber o que foi combinado e o que acontece quando a realidade bater. Explodiu? O que a gente vai fazer? É isso. Beleza. Ok? Eu sei que tudo isso vai ficar muito bonito na cabeça do jeito que eu tô falando, mas eu não quero que você saia daqui só inspirado ou inspirada. Na verdade, eu nem quero inspirado ou inspirada. Eu quero que você saia aqui com alguma coisa concreta, tá? Inclusive, eu não vou te dar template que vai resolver metade dos seus problemas de posicionamento, até porque template, né? Eu acho que o que eu vou trazer aqui é, inclusive, eu me inspirei muito numa prática antiga de engenharia, que é registrar decisões com contexto e consequência. Já estudou sobre isso? Vale a pena. Só que daí, quando eu li, eu trabalhei para traduzir isso para produto e design de experiência do usuário. Então, testa, copia isso daqui que eu vou te citar
e aplica. Vai lá, testa no portfólio, na entrevista, numa daily, numa review, um kickoff. Então, assim, são 6 linhas, 6 frases, que se você começar a aplicá-las nos contextos das decisões que eu citei, talvez possam te ajudar. Por exemplo, a primeira: galera, a gente está tentando X para alcançar Y. É uma frase besta, não é? Outra, tipo, galera, a gente tinha A, B, C e a gente decidiu B. Estamos de acordo? Outra frase que eu acho que pode ser assim, tipo, ó, galera, a gente vai ganhar X, mas a gente vai perder Y. Vocês estão sabendo disso? Ou então, uma próxima pode ser, galera, ó, vamos provar com a métrica tal. Levanta a métrica. E outra frase muito de efeito é, gente, agora fazemos isso e vamos revisar em tal data. São frases que parecem muito simples, mas que se você aplicar da maneira certa, na situação, no tipo de discussão de decisão, você lançar isso com uma definição ou com uma frase, eu acredito muito que isso vai te obrigar a sair do que, tipo, eu fiz telas baseados nesse método e o que, que vocês acham? E abre para uma discussão infinita onde ninguém vai definir e vai para lugar nenhum. Agora, se você começa a pegar esse tipo de frase e associar o tipo de decisão que está sendo tomada, provavelmente eu acredito que você vai ganhar uma nova posição de uma visão de tipo, eu assumi uma direção. Eu acredito muito que você ganha rastreabilidade, saca? Você ganha clareza, você ganha coragem. E para mim, o mais importante, você consegue discutir decisão sem ego. E agora eu quero te cutucar com uma pergunta muito simples. Quando alguém te pergunta qual foi sua decisão nesse projeto, você responde com o quê? Com entregável ou com consequência? Porque exatamente, eu acredito muito que daqui para frente, nossas carreiras vão separar muito quem produz artefato de quem produz direção. Os dois são úteis, não descarta o outro. Só que só um deles é difícil de substituir. E se você está pensando por aí, comenta. Eu decido e me diz qual dessas decisões você mais evita. Escopo, trade-off, risco, métrica ou alinhamento. Eu vou ler. Inclusive, eu acho que eu vou usar até isso para montar um próximo vídeo aqui desses nossos ciclos de pacotes de vídeos mensais, de temas assim. No próximo vídeo, eu até estou pensando em começar a pensar numa live, na verdade, de uma live de avaliação de portfólio de novo. Mas eu não vou avaliar tela, não. Eu quero avaliar narrativa, contexto, decisão, evidência, próximo passo. Eu vou pegar casos reais. Inclusive, eu tenho até um backlog de portfólio. Mas, se você quiser, o que você acha? Vou até trabalhar com essa coisa de reescrever com 6 linhas, 5 linhas, sabe? E dar uma ação para vocês pensarem. Então, vamos fazer o seguinte. Quem quiser participar e não mandou ainda o portfólio, comenta aqui. Quero a live de análise de portfólio. E aí já manda o link do seu projeto. Mais fácil. Já manda aqui nos comentários desse vídeo. Por quê? O plano que eu tô aqui trabalhando com você é isso. Vamos parar de... Não, bati no microfone. Vamos parar de parecer ocupados e vamos começar a parecer pessoas responsáveis. Vamos? Um grande abraço. Tchau.